Vamos então ao 12º capítulo. Neves e eu permutávamos conjecturas quando alguém nos abraçou de afetuosa maneira. Era o irmão Félix a despedir-se. Espírito admirável pela abnegação e pela ciência, reverenciado por todos os ceareiros do bem, onde passasse, em se referindo aos protagonistas do drama familiar que se nos oferecia atenção, apresentava os olhos marejados de pranto. Via-se-lhe não somente a piedade fraterna, mas também o imenso amor, aquelas 4 almas reunidas ali, naquele aprazível recanto do rio. Parados agora, respirando as aragens que encrespavam docemente as águas da Guanabara, enquanto o céu da madrugada imprimia mais amplo realce às estrelas, enternecia-nos reconhecer-lhe o paternal carinho, qual se fora um homem comum, descansando conosco à frente do mar. Tão grande e tão puro o devotamento de que dava mostras ao descerrar-nos os tesouros do coração através das palavras que o próprio Neves, irrequieto às vezes, ao escutar-lhes as apreciações, cumpria espontaneamente o que prometera. Nenhuma observação impulsiva, nenhuma interjeição impensada. Então ele está falando aqui, né, do respeito, do amor que eles dedicavam ao Neves, né, então que era um respeito tão grande, né, uma admiração tão grande que o Neves não se propunha a fazer aquilo que ele fazia, aquilo que ele se propôs a fazer. Numa interjeição, nenhuma colocação ali indesejada. A atitude do instrutor, ao deter-se nas lutas escabrosas do plano físico, educava, cativando. Elevação em cada frase, luz do sentimento em cada ideia. Conquistava sem pedir o nosso interesse na prestação de assistência voluntária ao lar de Cláudio, cuja estabilidade periclitava na conceituação dele mesmo. Compadecia-se, elucidava prestimoso, daquelas 4 criaturas atiradas ao oceano da experiência terrestre sem a bússola da fé. A princípio, esforçara-se por abrir-lhes um caminho espiritual, mas debalde. Afundavam-se em profunda névoa de ilusão, hipnotizados pelas gratificações transitórias dos sentidos carnais, ao jeito de passarinhos agarrados à casca apodrecida de um fruto, sem a mínima disposição de consultar a saborosa riqueza da polpa. Então ele faz uma metáfora aqui, né, do pássaro ali comendo uma casca apodrecida, sem se perceber que ele estava deixando de lado uma polpa tão saborosa. Quer dizer, ele está tentando ajudar ali o Cláudio, a Márcia, tentando ajudar a que eles mudarem o comportamento, mas ele debalde, ele não consegue. Ele não está conseguindo trazê-los, fazer com que eles mudem, né, o pensamento, mudem o comportamento que eles têm. Descobrindo algo mais à própria intimidade, relatou-nos que vira Cláudio renascer, que acompanhara Dona Márcia no berço, que seguira de perto a reencarnação de Marina e Marita, deixando ver nas reticências as lágrimas que semelhantes realizações lhe haviam custado, sem alardear virtude ou superioridade em torno dos empeços vencidos. Desculpa. Então nós estamos vendo aqui que o Cláudio, a Márcia, são pessoas, são espíritos caros ao Félix, né? Ele não está ali por acaso.
Então a gente vê que ele acompanhou o renascimento do Cláudio, o renascimento da Márcia, né, o casamento deles, o nascimento da Marita, o nascimento da Marina. Então ele faz parte dessa história, né? Ele faz parte dessa família espiritual, né? Desses 4 que nós estamos vendo ali com tantos problemas. E como um espírito elevado, ele está cativando os 2 ali, o Neves e o André, né? Para que eles o ajudem ali com o Cláudio, a Márcia, a Marita e a Marina. Ele está fazendo isso indiretamente, né? Sem pedir diretamente, através das conversas, através ali do trabalho que ele realiza. Então, aqui o André continua. Hipotecar a dedicação, falando do Félix, né? Hipotecar a dedicação, amizade, confiança e tempo, a fim de entrosá-los em alguma obra de benemerência, de maneira a cultivar-lhes a espiritualidade latente. No entanto, Cláudio e Márcia, de novo no estágio físico, sob o esquecimento inevitável e providencial do pretérito, haviam recapitulado certas experiências infelizes. Então a gente vê aqui que ele fez de tudo para que eles fizessem alguma obra benemerente, alguma obra de caridade, algum trabalho para o próximo, de maneira a cultivar a espiritualidade latente, ou seja, aquela espiritualidade que está oculta, né? Está ali dentro deles, mas está oculta, nem eles estão vendo ali. Por quê? Porque como ele acompanhou o reencarne, ele sabe que eles reencarnaram para superarem uma série de coisas e para trabalharem o lado espiritual. O problema é que quando nós reencarnamos, a gente esquece a vida passada, a gente esquece aquilo que se prometeu fazer, aquilo que aprendeu no plano espiritual. As forças telúricas, as forças das energias da Terra, elas fazem com que a gente se aproxime mais rapidamente daquelas forças que são mais fortes em nós, que nos atraem para aquilo que nós já fizemos e que já erramos no passado. É mais difícil a gente se manter na colocação de melhorar espiritualmente, de realizar uma reforma íntima, de aprender. Por quê? Porque isso é novo. O novo tem pouca energia armazenada dentro de nós. A gente precisa lutar muito para ir contra a maré, para nadar contra a corrente, para desenvolver a nossa espiritualidade, a caridade, desenvolver essa parte espiritual, essa imagem e semelhança, essa pequena luz que existe dentro de nós e que nós temos que aflorar, que é a imagem e semelhança de Deus que existem dentro de cada um de nós, mas que está latente, está oculta dentro de nós. Nós é que temos que fazer desabrochar da mesma forma que a semente. A semente, quando ela é colocada dentro da terra, a semente de um carvalho, que é uma planta enorme, é uma semente pequenininha. Ela é colocada dentro da terra, ela tem que explodir, né? Ela tem que de dentro para fora buscar a luz, né? Sair de dentro da terra, são ramos tênues, é uma pequena plantinha que está ali buscando o sol, buscando a sua fotossíntese, buscando crescer. Vai levar anos para que ela se torne um carvalho, mas tudo começa no trabalho de dentro para fora de uma semente. Nós temos essa semente dentro de nós, essa semente do conhecimento, essa semente de Deus, que nós somos seus filhos. Mas nós, como a semente, nós temos que explodir isso dentro de nós. De dentro para fora nós precisamos fazer essa semente brotar, né? E ir buscando gradativamente a luz, através do conhecimento, através da nossa mudança interior, através de orar e vigiar, né? Vigiar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. No mundo espiritual, antes de recomeçarem o trabalho terrestre, analisando as necessidades e os remorsos que lhes artesanavam as consciências, haviam prometido empregar o prêmio da internação no veículo carnal, edificando a sublimação íntima e corrigindo excessos de outras épocas,
através do suor no serviço ao próximo. Contudo, imperfeitamente chegados à juventude das forças corpóreas, tinham abraçado paixões que lhes frustravam todas as possibilidades de libertação próxima. Os remorsos que eles tinham no plano espiritual fizeram com que eles se propusessem a utilizar esta reencarnação que eles estão aqui, como Cláudio e Márcia, para se melhorarem, para se ressarcir, para ressarcirem aqueles aos quais eles tinham prejudicado, né? Para se melhorarem espiritualmente, para se dedicarem à caridade, se dedicarem ao aprendizado espiritual, mas no momento do reencarne, na hora que eles atingiram a adolescência, eles foram, como Jesus coloca, né, foi mais fácil o efeito manada caminhar pela porta grande, né, para ir pelo caminho que todos vão. Então, as forças da Terra fizeram com que eles se unissem às energias deletérias que eles já tinham se unido em vidas passadas, né? Se acomodasse ali em prazeres, em sexo, em ter coisas, em bens materiais, em festas, em uma série de coisas que os afastaram da religiosidade. Eu não estou falando de religião, não importa qual seja a religião, o importante é a religiosidade, é buscar verdadeiramente o conhecimento, o aprimoramento e aplicar isso no dia a dia, através da caridade, através da ajuda que pudermos dar às pessoas que estão à nossa volta. Ele, Félix e outros companheiros empenhavam-se em auxiliá-los, mas infrutíferamente. Os 4 resistiam a toda espécie de sugestão reparadora, repeliam de pronto qualquer projeto construtivo. Nobres amigos de outras eras, aplicados a estender-lhes apoios preciosos, acabaram desiludidos, largando-os ao próprio arbítrio. Então, amigos do passado estavam tentando ajudá-los a se modificarem, mas eles estão tão refratários, os 4, né? Cláudio, Márcia, Marita, Marina, os 4 estão tão refratários à ajuda, estão tão refratários aos conselhos, às boas influências, que eles desistiram, foram cuidar da vida deles, foram fazer outras coisas. A espiritualidade não vai ficar dando murro em ponta de faca. Eles têm mais coisas para fazer. O tempo é sagrado, eles não vão perder tempo tentando ajudar quem não quer ser ajudado, quem está completamente refratário às coisas boas. Cláudio e Márcia, principalmente a Márcia, né? Ou melhor, Cláudio e Márcia, principalmente os dois, né? Cláudio e Márcia, mais do que Marina e Marita, ao elegerem o dinheiro e o sexo desgovernados por chaves dos próprios dias, nada mais estavam conseguindo que desajustar os fundamentos da tranquilidade doméstica. Em razão disso, Marina e Marita não obtinham alicerces para a felicidade real. Jovens ainda, complicavam-se as duas em perigos e tentações de que muito dificilmente se desvencilhariam sem dolorosas marcas na alma. Então, quando o Cláudio e a Márcia colocaram como objetivo principal da vida o dinheiro, o ter as coisas e o sexo, eles se afastaram da religiosidade, eles se afastaram do caminho que poderia ajudá-los. E Marina e Marita, dependendo dos conselhos, da instrução deles, também ficaram afastadas. Por elas serem muito jovens e por faltar a elas o ensinamento da religiosidade, não da religião, mas da religiosidade, também para elas é difícil se afastarem das tentações do caminho, daquilo que está sendo colocado ali para elas pelo caminho, porque falta a base, né? Falta a raiz da árvore, né? A árvore, ela fica anos montando as raízes, porque as raízes que vão dar base, alicerce, para que ela possa crescer e se tornar uma árvore frondosa e não cair, porque as raízes são firmes.
Então falta para Marita e para Marina as raízes fortes de um lar montado, de um pai e de uma mãe que transmitam religiosidade, que transmitam amor, que transmitam conhecimento, caridade, para ajudá-las a enfrentar a vida e enfrentar as tentações que nos são apresentadas o tempo todo. Tamanha se evidenciara a rebeldia de Cláudio, que naquela hora significativa e ameaçadora da existência não contava, além da providência divina, senão com raros amigos. Ainda assim, esses amigos, acrescentava Modesto, certamente ponderando quanto às dificuldades dele mesmo, do Cláudio, não se viam com o direito a solicitar socorros especiais e, absorvidos por responsabilidades numerosas, achavam-se na contingência de apenas dispensar-lhe auxílios esporádicos incertos. Então o Félix está relatando aqui que os amigos se afastaram, ele é o único que continua ali, tentando ajudar, tentando fazer alguma coisa, os outros ajudam esporadicamente. E como eles não são merecedores dessa ajuda, fica difícil para esses amigos pedirem ajuda a outros amigos. Fica difícil para o Félix pedir ajuda para os quatro. Então ali o Félix está colocando aquela situação e indiretamente está pedindo ajuda ali para o André e para o Neves, coisa que ele não pediria, não pede diretamente, porque sabe que o Cláudio e a Márcia não são merecedores, desse socorro. Então eles estão ali tentando, ajudar naquilo que eles podem. O André coloca, compreendemos onde o benfeitor categorizado e humilde se propunha chegar e adiantamos-nos. Quer dizer, ele estava ali sem jeito, de pedir ajuda. Então o André, percebendo onde ele queria chegar, eles se adiantaram, prometendo nossa adesão decidida ao programa assistencial que ele delineasse. Adesão decidida. Então eles ali, por amor ao Félix, pela admiração que eles têm ao Félix, eles vão aderir àquela causa que o Félix tem ali de tentar ajudar, de tentar melhorar esses quatro, e eles se puseram à disposição. Ele coloca aqui, dispunhamos de oportunidade, não nos seria difícil. Eles colocam aqui, prometemos nossa adesão decidida ao programa assistencial que ele delineasse. Então eles ficariam ali dispostos a ajudá-lo, dispostos a obedecer às ordens que ele desse para eles ali. Eles estariam ali aderindo à causa, vamos colocar assim. E ele coloca, dispunhamos de oportunidade, não seria difícil. Ou seja, eles dispunham de tempo, Eles, não seria difícil para eles assessorarem, darem uma mão para o Félix. O André continua, olha que interessante, gente. Além do tempo que me era lícito despender, atento à concessão dos meus superiores para colaborar em apoio de Neves, possuía um requerimento em trânsito junto das autoridades competentes para que me fosse concedido um estágio de 2 anos em alguma das organizações destinadas em nosso lar aos serviços de psicologia sexual com finalidades reeducativas e ciente de que ele, irmão Félix, responsabilizava-se pela direção de um dos melhores institutos desse gênero, pedia-lhe por minha vez me endossasse a petição. Então, além deles disporem, do André dispor ele ali de tempo que lhe foi concedido pelo plano superior para lhe assessorar o Neves, ele tinha feito uma requisição para poder participar de um estudo sobre a psicologia sexual numa casa que tratava de problemas sexuais, casa essa dirigida pelo irmão Félix. Então ele também estava pedindo para que o Félix endossasse essa petição do André para que ele estudasse
a psicologia sexual. Aí nós vamos vendo nas entrelinhas como o plano espiritual é extremamente bem organizado, né? O André está ali, né, se reportando aos espíritos superiores que concederam a ele, né, que ele fosse estudar, aprender e ajudar ao irmão Neves, junto a Beatriz, que estava ali para desencarnar, que tinha sido filha do Neves na última encarnação. O irmão Félix está coordenando essa ajuda. O André e o Neves, por amor, por admiração àquele espírito elevado, humilde, modesto, que era o Félix, e vendo a dificuldade do Félix ali tentando ajudar 4 pessoas que eram queridas do seu coração, né? Que é o Cláudio e a Márcia, a Marita e a Marina, e sem jeito para pedir ajuda porque esses 4 não tinham merecimento, ele se propôs ali a aderir ao trabalho do Félix, né, no tempo que ele tinha, se colocar ali as ordens do Félix, e também pedindo ao Félix que libere um requerimento que ele colocou junto à casa que o Félix dirige, para que ele, André Luiz, possa, durante 2 anos, se dedicar ao estudo da sexualidade. Né? Vejam que interessante, não existe acaso, nós sabemos disso, né? Então as coisas estão todas se interligando. Sentir-me-ia feliz, com o André falando, né? Sentir-me-ia feliz com o ensejo de estudar e trabalhar, assimilando-lhe a experiência e recebendo-lhe o patrocínio. Estudar e trabalhar com Félix, assimilando-lhe os ensinamentos e recebendo dele, Félix, o patrocínio para o estudo dele na casa que o Félix dirige. E nós vemos uma nota aqui de rodapé, onde o André Luiz coloca aqui, esclarecendo, que aparece aqui o nome do nosso lar, ele esclarece aqui: nosso lar, cidade consagrada à educação e ao reajustamento da alma no plano espiritual. Então, às vezes a gente vê alguns irmãos na casa espírita, ai, nosso lar é um lugar de descanso, ai, quando eu for para o nosso lar. Acorda, criatura. Nosso lar é uma casa de educação, de estudo, de aprimoramento. Vamos lembrar lá, nós já lemos o nosso lar, que é uma casa de transição para estudar, se aprimorar, para poder reencarnar. E o que ele coloca aqui é uma casa de educação, a educação e ao reajustamento da alma, para que a alma possa se reajustar, reaprender, assimilar novos conhecimentos e novas qualidades, novos aprimoramentos para poder voltar à Terra e consertar o máximo possível do que fez, limpar o máximo possível do que sujou. Não dá para uma reencarnação a gente limpar tudo que sujou, mas dá para vermos as prioridades, irmos por partes, limpando, acertando as coisas. Ele continua aqui. O instrutor reafirmou a sua simplicidade, declarando que a obra pela qual respondia talvez não pudesse satisfazer-nos a expectativa, mas obrigava-se, acentuava Félix sem alarde, a favorecer-nos os estudos que intentaríamos. Vemos ele ali humilde e muito simples, né? Notando-me o entusiasmo, Neves não vacilou compartilhar-me os propósitos. Faria requisição idêntica. Então essa requisição é do André Luiz, mas o Neves, vendo ali a alegria, a felicidade do André, resolveu ele também estudar, né? Continuar ali estudando, trabalhando junto com o André, e iria também fazer a mesma requisição para esses estudos de psicologia da vida sexual. Nosso interlocutor, comovido, esclareceu que isso vinha reconfortá-lo. Isso vinha reconfortá-lo sobremaneira. Por quê? Atendendo a ditames de afetividade e reconhecimento, alcançar a permissão para recolher Beatriz em sua própria residência, tão logo a esposa de Nemésio pudesse retirar-se da esfera física
depois da desencarnação. Olha que interessante. Ele ficou reconfortado, ficou tranquilo, né? Vamos ver aqui, comovido, porque ele já tinha obtido permissão para recolher a Beatriz. Ele estava tratando da Beatriz, né, por ditames de afetividade, ou seja, laços que unem o Félix à Beatriz. Vamos lembrar que Beatriz, na última encarnação do Neves, foi filha dele, como Neves, né, e que ela está ali doente para desencarnar. Então o Félix já tinha preparado esse grupo para trabalhar com a Beatriz. O Neves, como tinha sido o pai dela e como ela dedicava um amor muito grande ao pai, e ele, por estar há 40 anos trabalhando no plano espiritual, desenvolvendo um bom trabalho, foi requisitado para trabalhar junto à Beatriz. Mas antes de tudo isso, o Félix já tinha requisitado aos planos superiores que a Beatriz fosse ficar na casa dele, nesta casa onde desenvolvem esses estudos. Mas ele não falou nada, nem para o Neves, nem para o André. Por quê? Porque ele precisava desenvolver neles, André e Neves, a vontade, né, deles próprios, pelo livre-arbítrio, de quererem aprender a estudar nessa casa. Se fosse um encarnado, se fosse aqui na Terra, ele ia chegar, olha, vocês estão ajudando aqui, vocês foram designados para ajudar a Beatriz, e se inscrevam na minha casa, né? Se inscreve no canal, né? Vai lá, se inscrevam na minha casa, vão estudar lá, porque eu vou levar a Beatriz para lá, o Neves vai poder ficar perto dela. Não, jamais ele faria isso. Ele, depois que eles, por livre e espontânea vontade, primeiro o André, que já tinha se inscrito, o André já tinha essa vontade, já quis se inscrever, a inscrição dele já estava lá, ele pediu única e exclusivamente para o Félix aprová-la. Agora o Neves não. O Neves não estava inscrito. Mas ali pela amizade com o André e pela alegria do André de realizar esse estudo, ele também colocou para o Félix que ele ia se inscrever e pediu para o Félix para aprovar a inscrição dele. E olha que interessante, aí o Félix contou para ele que ali naquela casa onde ele iria estudar é onde a Beatriz iria ficar e os dois poderiam continuar juntos. Olha que coisa bonita. Aí o Félix continua. Hospedá-la junto de Neves, o genitor que a filha jamais apartara da lembrança, ser-lhe-ia contentamento enorme. Ambos desfrutariam a abençoada convivência, regozijar-se-iam unidos, recordando o passado e articulando novos planos de trabalho e alegria. Enquanto o devotado coração paterno se desmanchava em agradecimentos, Félix se despediu afetuoso. A alegria do Neves, né? Demandando algum refazimento, esboçávamos projetos, ideando medidas de ação. Manifestava-se Neves tocado de energias e esperanças novas, né? Feliz ali, né? Ele que estava ali chateado com o próprio comportamento dele, porque tinha até socado o genro, né? Preocupado com o desencarne da filha, preocupado com o neto, que era um doidivanas ali, né? Desmiolado. Então agora ele obteve ali um ânimo, né? Revigorou as energias dele. Manifestava-se Neves tocado de energias e esperanças novas. Aguardaria a filha sim, confiante no futuro. Almejava o reequilíbrio total. Ansiava reeducar-se a fim de ser-lhe mais útil. Olha que interessante. Ansiava reeducar-se. Ele, Neves, viu o quanto ele ainda tinha para aprender. Ele achou que já tinha aprendido. Ele achou que já tinha superado uma série de coisas. A hora que ele se viu na prova de estar ali no meio da família consanguínea, ele viu que ele ainda tem muito para aprender. Então ele queria continuar aprendendo, ele queria aprender mais para poder ser mais útil à filha querida. E empregaria todos os recursos de modo a ampará-la, fortalecê-la. Eufóricos,
deliberamos concentrar, a partir do dia que se anunciava, todas as nossas atividades de vigilância ao lado de Dona Beatriz, prestes a se desobrigar das células doentes e certificando-nos de que a moradia dos Nogueiras reclamava plantão, urgia revezar-nos em serviço. Então ali, né, eles iriam cuidar da Beatriz, né, que é a família Torres, né, que é a família do Nemésio Torres, né, o marido da Beatriz. Eles dariam plantão com a Beatriz, mas também se revezariam para ajudar a família Nogueira, né, que é o Cláudio e a Márcia. O amigo, contudo, ponderou com razão que a filha se abeirava do transe final, que receava não dispor da serenidade precisa caso fosse defrontado sozinho por obstáculos constrangedores. Era humano, adorava aquela filha padecente. Queria afagá-la, alentá-la, conquanto não se presumisse com merecimento bastante para estender-lhe apoio e consolação. Então a gente vê aqui o temor do Neves com a passagem, né, o desencarne da Beatriz, como eles iriam se revezar, o André e o Neves. Ele falou, eu vou ficar sozinho com a Beatriz, ela desencarnando. Ele falou, eu acho que eu não vou ter condições de ampará-la, de fazer um bom trabalho, porque o meu amor de pai, o meu envolvimento emocional está me atrapalhando. Eu não estou tendo o discernimento necessário para poder fazer e realizar tudo aquilo que deve ser feito para que seja o melhor para ela, né? Ele ficou com medo ali das emoções, né, dele como pai. O André continua. Não seria recomendável se mantivesse em caráter permanente no lar dos Torres, ao passo que me reservaria o compromisso de cooperar na pacificação dos Nogueiras. O André concorda, ele não poderia ficar ali sozinho no lar dos Torres, né? O André o ajudaria e o André se desdobraria, né? Reservaria a ele o compromisso de cooperar na pacificação dos Nogueiras. Isso apenas por alguns dias, enquanto a liberação de Beatriz estivesse pendente, né? enquanto ela estivesse encarnada. Depois eles poderiam, né, os dois trabalharem juntos. Tanto quanto possível, por outro lado, poderia de minha parte tornar para junto dele, partilhando-lhe o clima da filhinha agonizante, onde nos acomodaríamos aos imperativos de nossa edificação moral, estudando e servindo para mais amplo rendimento das horas. Então ele se revezaria e iria compartilhar ali, ajudar o Neves naquela hora do desencarne da Beatriz, que seria um aprendizado para ele também, André. A que se contente aquelas nótulas sensatas, né? Então aqui nós estamos vendo que o Neves que está pedindo aqui para ele, né? Que ele, André, fosse para lá, né? Compartilhando, e que ele não ficasse o tempo todo ali só com a Beatriz, porque ele não poderia, ele tem medo que a emoção dele atrapalhe, né? Aí o André aqueceu, né? Aqueci contente aquelas nótulas sensatas. Ele concordou com aquelas ideias do Neves, né? Foi assim que, refeito, regressei manhã alta ao apartamento de Cláudio no intuito de investigar a sós a paisagem que me pautaria o quadro fundamental de aplicação ao dever assumido. Cabia-me conhecer as minudências suscetíveis de adquirir maior importância de momento para outro, esquadrinhar pontos de apoio, tomar contatos e, se possível, ouvir pessoalmente os dois irmãos desencarnados que ali desempenhavam lamentável papel. Então nós vemos aqui, ele saiu de lá, o Neves estava lá com a Beatriz, ele deixou o Neves lá e veio para a casa dos Nogueira cabia-me conhecer as minudências, as minúcias da situação, não por curiosidade, mas para poder ajudar os quatro e também poder se aproximar, poder tentar, ele de alguma forma tentar ajudar aos dois irmãos obsessores do Cláudio, que eram moradores da casa também estavam ali na casa, né? Entrei. Apenas Dona Márcia
conversando com a senhora que se incumbia das mais pesadas obrigações no recinto doméstico, a comentarem os tópicos engraçados de certo programa de televisão que a família acabara de instalar com espírito de novidade e alegria. Então nós estamos vendo aqui, que isso aqui é no começo da década de 50, né, que a televisão estava chegando, estava instalando a televisão ali, uma novidade ali na casa dos Nogueira, né, da Márcia e do Cláudio. Tudo calmo, os vampirizadores ausentes, limpeza e ordem. Em dado instante, a figura de Marita invadiu-me o cérebro. Né? A lembrança da Marita, a figura dela invadiu o cérebro do André, que estava ligado a ela. Né? Afeiçoara minha pobre menina. Era uma filha espiritual que me tocava resguardar solicitamente. Desassossegado, precipitei-me para a rua e a breve trecho via na loja colorida e simpática, ensaiando sorrisos para as freguesas bem postas. Então a gente vê aqui, ele pensou na Marita, né? Ele tem um carinho por ela como se fosse filha do coração. No mesmo instante ele se viu na rua e já se viu lá na loja onde ela trabalhava, né? Ele caminha na velocidade do pensamento, né? Abracei-a paternalmente, expressando-lhe em silêncio votos de paz e otimismo. Ela respondeu de modo instintivo, acalentando vagas ideias de reequilíbrio e esperança. Olha que interessante, ele abraçou paternalmente a Marita, que é uma filha para ele do coração, e ela respondeu. Como que ela respondeu? Sentindo aquele abraço, na mesma hora vieram para ela pensamentos bons, né? Pensamentos de equilíbrio e esperança, aquele tudo vai dar certo, tudo isso vai passar, né? E isso veio pelas energias de amor, de carinho que o André passou para ela ali com aquele abraço paternal. Registrava-se-lhe a memória inequívoca. O amparo magnético assimilado funcionara eficiente. Ignorando por que motivo, acusava-se tranquila, mais forte. Não sabendo o motivo, mas ela, Marita, se sentiu mais forte, né? Se sentiu mais alegre, esperançosa. Repousara, reconstituíra-se, retomara o gosto pelo trabalho, palestrava animadamente, selecionando algodões estampados. Nossa presença passou a despertar-lhe reflexões. Não obstante opinasse nisso ou naquilo, entre as clientes amigas, começou a pensar. Então a presença dele ali fez com que ela mudasse o ânimo e começasse a pensar, né? Analisar tudo o que estava acontecendo. Depois de alguns minutos, pressionada pelas lembranças, caminhou para o telefone e chamou Dona Márcia, perguntando se ela viria na parte da tarde a Copacabana. Informada afirmativamente, rogou a mãezinha adotiva a procurasse, se possível às 4. Lanchariam juntas, tinha algo a dizer-lhe. Concluí que significaria abuso incomodá-la no trabalho em que se obrigava a retalhar atenções. Então vamos ver aqui a atenção de um espírito esclarecido. Ele falou que era abuso ele ficar ali tentando ver o que ela queria, porque que ela estava chamando a Dona Márcia, ele ficar ali inquirindo na mente dela. Ele deixou ela trabalhar em paz, deixou ela ali continuar o serviço dela. Concluí que significaria abuso incomodá-la no trabalho em que se obrigava a retalhar atenções através dos pensamentos descontínuos e aguardamos a ocasião adequada a fim de inteirar-nos acerca de atividades ou problemas em que nos fosse possível desenvolver algum préstimo. Desculpa. No horário previsto, acompanhamos mãe e filha até pequenino recanto de hospitaleira sorveteria, considerando a gravidade da tarefa de que fôramos investidos. Postadas, ambas em clima de segredo, Marita desafogou-se
com dificuldade, começando a falar discreta e humilde. Que Dona Márcia lhe perdoasse os aborrecimentos daquela hora. Entretanto, não tinha culpa. Não desconhecia a extensão da mágoa que lhe cortaria a alma. Daria tudo para não feri-la, mas sentiria remorsos se não lhe contasse o sucedido. Hesitara muito antes de resolver situá-la no assunto, adiantou acanhada. Sentia-se, porém, sua filha pelo coração, devia confiar-lhe tudo. E, na ingenuidade de moça inexperiente, relatou a confissão que Cláudio lhe fizera a descrever-lhe os modos lance por lance. Espantara-se, sofrera muitíssimo. Jamais esperava por semelhante ocorrência. Tivesse parentes e não vacilaria mudar-se para evitar escândalos. Era, contudo, dependente, sozinha. A única família que possuía eram eles mesmos, os Nogueiras, cujo nome usava orgulhosa desde a infância. Andava desorientada, receosa, pedia conselhos. A interlocutora, todavia, escutara sorrindo, nem mesmo interrompendo de leve a deglutição da taça de creme que saboreava com requintes de paladar. Tamanha impassibilidade esfriou a disposição da jovem, que passou a resumir quanto pôde as confidências e alegações que se inclinava a expender. E, com indizível surpresa, não somente para Marita, que lhe aguardava ansiosa a palavra, mas igualmente para nós, que não contávamos com o ardiloso expediente de Cláudio, defendendo-se previamente. Então, da mesma forma que a Marita se assustou ali, né, com a indiferença, com o fato da Márcia ter escutado tudo, né, como quem já soubesse, né, numa colocação, né, e ela se assustou ali com a indiferença da Márcia. Eles também, o Neves e o André, se assustaram, porque aí eles perceberam que o Cláudio já tinha colocado a defesa dele, já tinha colocado o ponto de vista dele para a Márcia, prevendo que a Marita fosse se desabafar com ela. Dona Márcia patenteou no semblante sereno absoluta incredulidade e participou que o marido, na véspera, a convidara para conversação à parte, comunicando-lhe certas apreensões. Dissera-lhe que, à noite, no entendimento mantido, não tivera coragem de mencionar o assombro que o perseguia, porquanto julgara prudente refletir sobre o acontecimento que tanto o penalizava, antes de avançar em qualquer conclusão. Entretanto, após meditar aturadamente, deduzira que ela, Marita, necessitava da proteção de um psiquiatra. Dona Márcia perfilhou um tom de voz em que se conjugavam inquietação e advertência, e continuou informando. Dissera-lhe Cláudio haver experimentado imenso alívio ao vê-la penetrando no quarto na noite da antevéspera, porquanto, momentos antes, ao despertar a filha adotiva sonambulizada, fora assaltado por ela com muitos beijos, que lhe ouvira frases inconvenientes, que se forçara a reação, pelo que a esposa percebera as vozes com as quais tanto se assustara. Anunciara-lhe ter refletido suficientemente e acabar aceitando a hipótese de um desequilíbrio. Rogara-lhe concurso para que um psiquiatra interferisse no problema. Assumiria ele a responsabilidade das despesas e, preocupado o qual se achava, faria mais ainda. Envidaria esforços para que uma excursão à Argentina lhe restaurasse as energias evidentemente alteradas.
Diante da estupefação que nos dominava, a senhora Nogueira tomou posição conselheirial. Conselheiral. Recomendou à menina procurar se esquecer, distrair-se. Explicou que não vieram ao encontro no intuito de abordar o caso. Ante as alegações da filha, entretanto, não encontrava outra saída além daquela em que lhe abria o coração. Esposa e mãe defenderia a paz de todos. Não concordava em que se tomasse partido. Cláudio efetivamente contraíra contas com ela, Dona Márcia, nas ingratidões de marido, isso sim. Mas, no tocante às filhas, sempre tivera a conduta de pai exemplar. Nada justo incriminá-lo. Tudo não passava de imaginação enfermiça dela própria, Marita, fase de moça namoradeira. Então nós vemos aqui o espanto, né, da Marita, do Cláudio já ter preparado todo o terreno ali com a Márcia, com a história dele, dizendo que